Já já tem Marcelo Martelotti, técnico do Taubaté, conosco aqui no RVC Esportes. Fique ligado! Estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes e comigo aqui Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté. É uma honra tê-lo participando aqui desse nosso primeiro programa, Marcelo. Você que volta para o Esporte Clube Taubaté com uma esperança do torcedor para tirar o time da situação que está. Ou seja, sair ali de perto da zona de rebaixamento para chegar à zona de classificação. Seja bem-vindo aqui ao RVC Esportes, Marcelo. Obrigado, Reinaldo. Para mim, é realmente uma honra poder participar com você do primeiro programa. Da mesma maneira que é uma honra poder voltar novamente ao Taubaté, né, e sempre com essa responsabilidade de suprir essa expectativa do torcedor, né? A torcida a qual eu fiz parte durante muito tempo e faço até hoje, porque moro em Taubaté e sempre torço pelo sucesso do clube. E eu espero que a gente realmente consiga essa reação. É um time qualificado, tem qualidade. É lógico que a gente está assumindo no meio da competição, isso é sempre mais difícil. Mas eu confio e acredito muito que a gente vá conquistar ainda uma condição muito melhor de classificação e brigar pelo acesso. É a quarta passagem sua no Taubaté, né? A diferença dessa para as outras, Marcelo? Na verdade, é a quarta nos últimos 5 anos, né? E eu assumi 3 vezes durante a competição e só uma das vezes eu fiz pré-temporada e comecei a temporada desde o início. Mas, apesar dessas coincidências, né, de assumir no meio da competição, eu vejo que nessa passagem agora, nesse momento, a gente tem uma equipe mais forte, mais qualificada e foi isso que me fez aceitar o convite, entendendo que a gente tem condições, pelos jogadores que foram contratados e principalmente, apesar de eu não participar diretamente, né, eu não estava no clube, mas vários jogadores que foram contratados são jogadores que trabalharam comigo, que eu conheço. Então, por isso, confio na qualidade desse elenco e acredito muito na possibilidade de uma reação. A defesa é boa, os jogadores são bons. Por que o time está tomando tantos gols assim, Marcelo? A gente optou nesse primeiro momento por ter uma estratégia mais ousada, um time mais ofensivo, e a gente tem mostrado isso nos jogos. Agora, para isso, a gente precisa realmente se adaptar a esse sistema e aproveitar as oportunidades que aparecem, né, e ter um pouco mais de concentração, principalmente, para que a gente não erre defensivamente, não sofra, né? A gente saiu, os 3 jogos que eu fiz, saímos atrás no placar, tivemos que correr e reagir dentro do jogo. Então, são situações que aconteceram em partidas que a gente teve o domínio, mas que a gente não conseguiu transformar essa superioridade no placar, à exceção da vitória contra o Red Bull Brasil, que eu, inclusive, considero o nosso jogo mais difícil, o jogo que o adversário mais exigiu da nossa equipe, que conseguiu equilibrar a partida e em vários momentos a gente teve que marcar melhor o adversário, né, sem a bola. E apesar disso tudo, foi o jogo que nós vencemos, foi o jogo que nós tivemos o melhor aproveitamento e conquistamos a vitória. A gente espera que agora, né, a partir dessa quarta-feira, a gente retome o caminho das vitórias, jogando daqui dentro da nossa casa e com certeza melhorando também esse desempenho nosso defensivo, sofrendo menos gols, mas sem nunca perder essa essência de buscar sempre jogar de uma maneira ofensiva, buscando o gol do adversário e sendo uma equipe bem agressiva.
vamos chamar de estreia, mas se bem que, né, lá em Sorocaba, a primeira fogueira, né, o primeiro rabo de foguete para o técnico do Taubaté, Marcelo Martelotti, que fez a sua estreia em cima da hora. Não dá para dizer praticamente que foi uma estreia. Lá o time perdeu por 1-0, depois venceu o Red Bull aqui em Taubaté, aqui no Vale, por 4-3, perdeu por 3-2 para o São Caetano. Dessas 3 partidas, qual a que você gostou mais? Foi contra o Red Bull? Você já estava falando desse jogo aqui. Foi realmente esse jogo contra o Red Bull que o Taubaté se apresentou melhor? Na verdade, a gente, tirando a análise do resultado, né, no jogo do São Bento, realmente muito pouco tempo de trabalho, a gente fez um treinamento só, né, já passando algumas ideias, mas pouco do que a gente tinha como ideia, como conceito de jogo, foi colocado em prática. A partir do jogo do Red Bull, não, a gente já viu um time mais com a cara que eu gosto, né, buscando ter um protagonismo dentro do jogo, mas eu ainda acho que o nosso rendimento foi melhor contra o São Caetano. A gente teve, mesmo jogando na casa do adversário, a gente teve um controle maior do jogo, no sentido de ter mais posse de bola, com mais finalizações, né, com mais agressividade e intensidade. Agora erramos, né, deixamos com que o adversário saísse na frente, praticamente na única oportunidade que eles tiveram no primeiro tempo, enquanto tivemos bola na trave, chances criadas frente ao goleiro, enfim, muitas oportunidades. No segundo tempo empatamos logo no início, pressionamos muito, perdemos pelo menos mais 2 chances logo em seguida ao gol de empate e sofremos 2 gols em 2 minutos, né? E aí eles abriram uma vantagem que deu uma tranquilidade para que eles pudessem jogar se defendendo mais, controlando mais o jogo. E mesmo assim a gente chegou a fazer mais um gol e pressionar no final da partida. Mas assim, como rendimento, principalmente numa análise de um jogo mais dentro de uma normalidade, como foi o primeiro tempo, eu acho que o nosso rendimento foi o melhor nesse jogo contra o São Caetano. E o Taubaté, depois dessa rodada, terminou aí na 11ª posição, tem 5 pontos na classificação e precisa de muito mais para poder chegar à classificação para as quartas de final. Próximo adversário, você já disse, quarta-feira agora o Velo Clube, aí no próximo sábado o time sai para pegar o Monte Azul, lá em Monte Azul Paulista, domingo, 11 horas da manhã. Domingo, 11 da manhã, Monte Azul Paulista e Taubaté. E depois, na quarta-feira, o time sai de novo para pegar a Portuguesa Santista lá no Urico Mursa, lá em Santos. Ou seja, são 3 jogos para quantos pontos? Eu costumo muito pensar jogo a jogo, sabe, Reinaldo? Eu não faço muita conta. Eu tenho como uma das minhas ideias dentro do futebol fazer com que a minha equipe jogue o mais próximo possível dentro e fora de casa, né? Eu acho que o que faz com que você mude a sua ideia de jogo sempre é muito da qualidade do adversário, do que o adversário faz dentro da partida, né? Do que ele pode te trazer de preocupação, de dificuldade. Então, assim, eu não considero muito essa situação de jogar fora ou dentro de casa. Eu quero que o time tenha uma postura... Jogo é jogo. É até difícil a gente falar isso, porque a nossa pontuação que a gente conseguiu até o momento foi só jogando aqui no Joaquinzão, né? A gente ainda não conseguiu pontuar fora de casa, mas é o que eu falo para vocês. Estamos muito próximos disso, pelo que a gente tem rendido nos jogos fora. E eu não vejo problema nenhum. Agora, hoje, a cabeça está voltada para esse jogo contra o Velo Clube, né, para que, mais uma vez, agora, jogando o segundo jogo sob meu comando, em casa, a gente consiga vencer e voltar novamente a brigar para estar entre os 8 primeiros. Você falava agora há pouco que o time errou muito a finalização lá em São Caetano, teve muitas oportunidades, bola na trave, a bola não entrou. O que fazer, qual é o trabalho que você vem fazendo para poder aprimorar essa finalização? O problema está na última bola, está na penúltima. Onde está esse problema nesse ataque do Taubaté? Então, a gente tinha pela estatística, né, na nossa chegada, uma questão para ser resolvida, que era a ausência de gols, né? Em 3 jogos a gente tinha feito um gol e tínhamos muita dificuldade, principalmente na questão da confiança, porque a gente sabe
que os jogos passam, os atacantes não conseguem fazer o gol, a confiança vai caindo e você tem que trabalhar em cima disso. Porque a parte técnica, finalização, domínio de bola, enfim, e jogadas trabalhadas taticamente para que o ataque renda, a gente faz praticamente todos os dias. Então não é esse o problema que a gente tinha para resolver era um problema de confiança, né? E resolvemos, a gente fez 6 gols em 2 jogos, né? Nesses últimos 2 jogos. Todos os gols com participação dos atacantes, foram os atacantes que fizeram esses gols. Então, assim, a gente hoje no nosso elenco, praticamente todos os atacantes fizeram gols, né? E a gente pode falar a respeito dessas 2 últimas partidas. Então, não é essa a questão, a confiança voltou de um modo geral, todos acreditam na nossa força ofensiva. E então hoje a gente tem uma situação contrária, uma situação para resolver, que é o problema defensivo, né? Que não está relacionado somente aos zagueiros, goleiro, enfim, mas sim a um sistema que envolve toda a equipe. Mas na questão dos gols e na questão ofensiva, acredito que o nosso rendimento será bom daqui para frente. Perfeito. Estamos aqui com o Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté. RVC Esportes vai por um rápido intervalo. Já já a gente volta com o Marcelo e muito mais informações para você. Fique ligado. Legal, estamos de volta com a RVC Esportes, comigo aqui Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté, que está tentando levar o time às quartas de final da competição. Trabalho curto, né? Porque o campeonato é curto. Teremos um jogo na quarta-feira e depois no sábado. No sábado, no intervalo do jogo, já estaremos atingindo a metade da primeira fase, Marcelo. Que negócio maluco, hein? Não é fácil, é um campeonato muito rápido, né? Onde você tem jogos em sequência, não tem nenhum intervalo, se não me engano, só tem uma semana para trabalhar entre a 14ª e 15ª rodada, a penúltima e a última. 3 jogos por semana, praticamente, e você precisa buscar uma vaga entre os 8, né? Classificam a metade dos clubes que iniciam a competição classificam para as quartas de final e esse é o nosso objetivo. Então, lógico, a gente precisa sempre estar ligado nas necessidades, né, e buscando a melhor formação, o melhor rendimento, porque cada ponto é muito importante para a nossa classificação. Contra o Red Bull estava atrás na classificação, o Taubaté venceu. Contra o São Caetano estava atrás do Taubaté, o São Caetano venceu, passou o Taubaté em pontos, tem 7 contra 5. Agora o Taubaté tem mais 2 adversários que estão abaixo dele na tabela. Aliás, perdão aí, com relação ao Velo Clube. Velo Clube é o 5º colocado, está na frente do Taubaté, é o 5º colocado com 11 pontos, vem nesta quarta-feira no Joaquinzão para pegar o Taubaté, e depois o Taubaté vai pegar no sábado, né? Aí sim, uma equipe que está abaixo, no domingo, às 11 da manhã, uma equipe que está abaixo dele na classificação, que é o Monte Azul. E depois, na outra quarta-feira, a Portuguesa, que também, neste momento, continua abaixo do Taubaté na classificação. Ou seja, tem um que está em cima e mais 2 na parte de baixo. Tem que somar pontos ali com o que está em cima primeiro e depois pensar nos outros, né? A gente não tem encontrado facilidade, né? De nenhuma maneira, a gente sabe disso. Até porque essa diferença, né, entre o 5º, o 8º, o 10º, ela é muito pequena em termos de pontuação. Então ela vai muito de um aproveitamento, muitas vezes de um aproveitamento na última rodada. O Velo Clube agora ganhou a última rodada, se não me engano, do Monte Azul. E aí você soma 3 pontos, você dá um salto bom, né? Fica numa condição muito melhor. Então esse o nosso objetivo agora na quarta-feira, aproveitar mais uma vez a oportunidade de jogar no Joaquinzão e vencendo, colocar a equipe novamente com condição de entrar entre os 8, né? Porque daí a gente vai pensar
nos 2 confrontos que nós temos para frente. E é muito importante a gente diminuir essa diferença para os nossos adversários. A gente falava aqui no intervalo, né, sobre a situação dos treinadores, sobre a situação dos próprios clubes brasileiros, né, a cultura que os clubes têm em montar times de última hora. E é claro que se não tem recurso, o jeito é esse. Mas é um jeito ruim, que às vezes o torcedor não entende, né? Monta-se um time de última hora, depois tem que ficar correndo atrás de reforços, já com os jogos em andamento, num campeonato que é tiro curto. Eu sempre chamei a atenção, são 15 jogos, mas isso passa rapidinho, já vamos chegar à metade nesta semana, ou seja, é difícil você encaixar jogadores, né, num time com o campeonato em andamento, né, já precisando vencer. Não é fácil, você tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Você, por exemplo, você enfrenta o adversário uma vez só, né? Então, quando você deixa escapar algum resultado que era possível, como, por exemplo, esse último jogo contra o São Caetano, você não vai ter um jogo de volta com o São Caetano, uma nova chance de jogar contra esse adversário, e esse confronto direto acaba pesando, né? Então, por isso que é importante que a gente vença os jogos, porque esses confrontos a gente vai ter só uma oportunidade de enfrentar os adversários. Mas, eu volto a dizer, eu confio muito na qualidade do nosso grupo. Acho que quando a gente realmente pegar essa maneira de jogar e readquirir a confiança necessária, nós vamos ter uma sequência de bons resultados e essa sequência vai levar a gente à nossa classificação. Como eu disse, não é fácil, os times são muito nivelados, a maioria dos times tem os mesmos problemas, né? Essa questão de montar um time meio que em cima da hora e mesmo no decorrer do campeonato ainda buscar reforços, né? Tentar fortalecer mais o seu time e trazendo alguns jogadores. Então, todo mundo passa por essa situação e a gente tem que tirar agora uma diferença, um atraso, né? A gente iniciou abaixo do que a gente esperava, mas eu vejo totais condições da gente recuperar essa pontuação, partindo sempre da qualidade dos nossos jogadores. Perfeito, mesmo porque daqui a pouco começa uma fase de confrontos diretos, buscando a outra fase. Taubaté tem algum jogador em vista para trazer, para reforçar, ou já não se pensa mais nisso? A gente tem, se não me engano, o regulamento desse ano, você pode escrever 26 jogadores, né? De uma lista A, que são os jogadores contratados. Eu acho que a gente ainda tem mais 4 ou 5 vagas ainda nessa relação dos 26, ou seja, a gente tem da lista A nossa, eu acho que 21 ou 22 jogadores já inscritos. Então, tendo essa possibilidade, analisando as condições e, enfim, as nossas necessidades, pode ser que a gente contrate sim, que a gente tenha novos jogadores, alguns reforços que cheguem para nos ajudar a ser ainda mais forte, porque, além de tudo, confiamos na nossa classificação. Então, para nós, o campeonato não deve acabar agora nessa primeira fase. Então, é importante que a gente tenha um time forte, não só, né, para buscar essa classificação, mas pensando também mais na frente nos jogos decisivos. Quais as posições mais carentes que você tem no time? A gente tem, na verdade, a gente tem jogadores estreando praticamente, né? O Matheus, por exemplo, lateral esquerdo, estreou no jogo contra o Red Bull, ou seja, fez os 2 primeiros jogos dele, jogou muito bem. Era uma posição que a gente tinha carência até a estreia dele. O Mário Henrique, que vinha jogando, pediu para ser liberado, foi, se não me engano, para o Confiança. Então, hoje é uma posição que a gente só tem o Matheus, que vem jogando, a gente só tem um jogador da posição específica ali. Então, é uma situação que a gente ainda tem essa carência. Enfim, a gente precisa ir vendo, através de do rendimento dos jogadores, as nossas necessidades, né? Mas não dá para trazer qualquer jogador, é bom a gente avaliar bem. Tem que ser para resolver, né? Essas contratações, principalmente por termos ainda poucas vagas, né, para inscrever. Mas, basicamente, é isso. As laterais eram uma necessidade nossa, os 2 meninos, tanto o Matheus quanto o Bochecha, têm jogado bem esses 2 últimos jogos. Então, deram uma certa tranquilidade, mas a gente ainda pensa em reforçar mais o nosso elenco.
Perfeito. Seu contrato vai até quando, Marcelo? O meu contrato, é o que eu costumo dizer, que o Taubaté, ele é feito quase que de boca. Assim, É no bigode, no fio do bigode. É no fio do bigode. Meu contrato vai até o último jogo do Taubaté no campeonato, que eu espero que seja a decisão da Série A2. É o que a gente espera também. A gente espera estar lá em meados de abril na decisão do campeonato. Esse é o nosso objetivo. Aí, sendo assim, meu contrato iria até meados de abril. Beleza. Marcelo, boa sorte, que o Taubaté se recupere nesse próximo confronto contra o Velo, volte a subir na classificação. O Taubaté vencendo, de 5 vai para 8 pontos, ainda não chega na zona de classificação, mas fica ali pertinho. É o que você disse, né? Uma vitória muda tudo, como uma derrota também muda, né? Sim. O Taubaté tem 2 pontos acima da zona de rebaixamento, mas nem se pensa nisso, né? O pensamento é lá em cima. Tem 4 pontos abaixo da zona de classificação. Buscar esses 4 pontos de diferença aí para chegar com o time nas quartas de final e vamos embora. Vamos para a decisão. Esse é o pensamento. A gente sabe, porque, enfim, já é a minha 4ª passagem nesses últimos 5 anos, sempre disputando a Série A2. A gente sabe que depois que classificam os 8, começa uma competição completamente diferente. Né? A gente já viu o 8º colocado eliminando o primeiro. O campeonato é outro, O campeonato é outro, na hora que entra na fase do mata-mata. Então, nesse momento, a gente tem que estar 100% concentrado e com a responsabilidade de buscar essa classificação. Depois começa uma nova competição e eu tenho comigo que a gente tem um time experiente e qualificado justamente para ser muito forte nesse momento de decisão. Perfeito. Marcelão, aquele Obrigado, abraço. Reinaldo. Obrigado por Prazer. ter vindo. Sucesso, sorte ao Taubaté, que o Taubaté reencontre o caminho da vitória e possa dar alegria aos seus torcedores. Beleza? Depois do técnico Marcelo Martelotti aqui no nosso RVC Esportes, a gente vai chegando ao final. Sexta-feira estaremos de volta, Gi. Isso mesmo, estaremos de volta com muito mais informação para você e também o que virá no final de semana. Fique ligado. Campeonato Paulista Série A2, os resultados do meio de semana, também a projeção para os jogos do final de semana. Vamos ver se a situação do Taubaté muda depois desta quarta-feira no Campeonato Paulista da Série A2. E, claro, estaremos destacando outros esportes para você aqui do Vale do Paraíba e do Litoral. Grande abraço, foi um prazer ter você conosco. Sexta-feira, 12h45, a gente estará de volta aqui com RVC Esportes. Até! Tchau, fica com Deus.